eu queria conversar com você sobre o apóstolo Pedro. Pedro era muito parecido conosco, muita coisa. E por isso há um alento no nosso coração nas coisas que ele fazia e que nós nos identificamos com ele. Por quê? Porque um dia Pedro estava com a sogra doente e pediu Jesus para que fosse até a casa dele. Jesus foi e curou a sua sogra. Ele viu esse poder. Ele viu o poder de Deus sendo liberado sobre a sogra, que ficou curada imediatamente e colocou-se a servir Jesus. Mas, imediatamente a isso, Pedro tinha prioridades na vida dele. Mesmo vendo um grande milagre, vendo Jesus operar, conhecendo Jesus, essa não foi a prioridade de Pedro. E nós fazemos isso. Nós estamos dentro da igreja, estamos vendo milagres muitas vezes, mas nós não nos apropriamos, não nos colocamos Jesus na nossa lista de prioridade. Ele não é o primeiro lugar. E aí ele vai pescar a noite toda e não consegue pegar nada. Essa era a prioridade. O dinheiro, os peixes. E aí ele, naquele instante, encontra Jesus pregando na praia. E ali há uma multidão muito grande, apertando Jesus, com fome da palavra, com sede da palavra. E ele, creio eu, observando de longe, lavando as suas redes, estava ali contemplando uma bela e poderosa pregação, mas que não era na vida dele a prioridade. Então, Pedro, acredito eu, lavando as redes, levantava os olhos e contemplava lá mais uma pregação, mais uma orientação de que, se fosse bom para ele, tomaria posse daquilo, se não, vamos continuar a vida, né? Pescando mesmo, que essa é a minha prioridade. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, pede o barco dele emprestado. E pede para que se afastasse um pouquinho para dentro da água. E aí eu acho tremendo, porque a estratégia de Jesus é manter Pedro sentado dentro do barco, ouvindo a palavra de Deus. Não tinha como ele sair. O barco está emprestado, né? Não tem como é que eu vou pegar o barco se ele está pregando? E eu não posso sair, eu estou aqui dentro da água, né? Então, em tese ali, ele tinha que ficar sentado ouvindo. E ele ouve. Mas num determinado momento, né, em que a pregação ali, creio eu, termina, ele recebe de Jesus uma orientação, né? Vá para alto mar e lance as suas redes. E aí, que eu acho isso incrível também, tremendo, ele responde de uma forma muito interessante, porque ele fala, eu fiquei, né, a noite toda pescando e não peguei nada. Então, como é que agora, né, o senhor, né, um carpinteiro, vem dizer para mim que fora do horário de pesca, né, o horário que todo mundo se recolhe, eu vou ter que pegar as minhas redes, que eu lavei, né, que eu comprei, né, que eu fabriquei, não sei, talvez, não é? Eu já fiz de tudo. E aí ele diz, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E aí deixa um sinal bem claro para nós que, na verdade, ele não estava crendo 100% naquilo que Deus havia falado com ele. Havia uma dúvida no coração dele. Mas por respeito e por saber que Jesus já havia feito um grande milagre na casa dele, dentro da casa dele, ele resolveu acatar. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja com o nosso eu, né, muito atento, né, porque eu fiz, eu comprei, eu decidi, eu fundei, eu faço, eu aconteço, eu trabalho, né, e nós deixamos
mesmo sabendo que Jesus faz milagres, que a ele foi concedido todo o poder nos céus e na terra, nós temos o nosso eu formado. Eu fui, eu fiz. E aí isso se transforma num Deus, com letra minúscula. Nós criamos um Deus e deixamos esse Deus como prioridade das nossas vidas. Eu quero comprar uma casa, eu preciso disso, eu quero comprar um carro, eu vou fazer isso, eu vou vencer, eu dizimo, eu canto, eu vou à igreja, eu faço tudo. E o foco passa a ser eu e não Jesus. Então é a graça mais a obra humana. E aí deixa de ser o evangelho perfeito. Porque o verdadeiro evangelho é só a graça de Deus. Mas nós temos vontade, nós temos desejos, nós temos alguma coisa que nós precisamos, então colocamos esse Deus que nós criamos na frente do verdadeiro Deus. E aí ele diz, eu fiz tudo isso a noite toda, não peguei nada. É claro, sem Jesus você não vai conseguir nada. Esse Deus que você criou, que são as prioridades da sua vida, eles têm que dar lugar a Cristo. Porque senão você não vai conseguir nada. Então, o que acontece? Nós estamos sentados num trono, adorando a um Deus sem perceber que estamos adorando, porque as nossas vontades, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos está na nossa lista de prioridade em primeiro lugar, e deixamos Jesus em último. E aí, mediante isso, ele concede a Jesus, talvez por educação, talvez por saber que Jesus realmente poderia fazer, e ele já estava no fundo do poço, então não tinha outra opção. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E Jesus nos dá uma lição tremenda, deu uma lição a Pedro e deu a nós agora. Porque ele vai para o alto mar pescar, e aí, com Jesus, ele consegue o seu feito. Então a gente começa a perceber que Jesus tem que estar em primeiro lugar da minha lista de prioridades. Porque senão eu vou ter um esforço tremendo e vou acabar lavando as minhas redes, com tristeza, com decepção. Por quê? Porque só vou conseguir alguma coisa quando eu atender a palavra de Deus. E aí eu vou ser um verdadeiro praticante. E o Deus que eu tenho dentro de mim, que é o nosso eu, aquele que eu faço, eu vou à igreja, eu jejuo, eu dizimo, eu oro, eu me consagro, é tudo pela graça. Nós, na verdade, não somos nada sem Jesus. É tudo pela graça. Então, quando eu descubro que eu tenho que fazer aquilo que eu já faço, não adorando a outros deuses dentro de mim, por uma chance de conseguir alguma coisa de Deus, e passo a fazer isso, né? Em gratidão a Deus, aí a coisa muda. Tanto que quando ele pega todos aqueles peixes, ele disse, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele descobre que é realmente um grande pecador e que sem Jesus ele não é nada. Então ele faz essa declaração dizendo, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, ou seja, a tua santidade, a tua glória, o branco da tua santidade é tão grande, mas tão grande que tudo que eu faço, tudo que eu possa vir fazer diante disso tudo que o Senhor é, eu desapareço, eu sumo. Afasta-se de mim que eu sou um grande pecador. Isso é tremendo. Se você reconhecer Jesus como prioridade da sua vida, os milagres vão acontecer. Se você for à igreja, se você evangelizar, dizimar, se você amar tudo por gratidão a Ele, as coisas ficam muito mais fáceis. Seja grato a Deus. Agora, interessante, né, é que depois que ele volta e o barco está cheio,
né? Está transbordando, a vida dele passa a abençoar até outras pessoas. Por quê? Porque o barquinho dele lá, né, já não cabia mais nada e ele pôde abençoar outros com aquela pesca maravilhosa que Jesus concedeu a ele. Então, as minhas vontades, aquilo que eu preciso, que eu necessito, ela é suprida depois que eu dou prioridade a Jesus. Quando ele deu atenção à palavra de Deus, mesmo que de forma ainda insegura, que assim seja, Jesus operou, porque a palavra dele nunca vai voltar vazia. Se ele disse para que ele fosse até o alto mar e lançasse as redes, é porque a vitória já estava garantida. Então Jesus está falando com você agora. A vitória está garantida na tua vida se você der a prioridade, se você der atenção. E os teus problemas vão ser resolvidos. As portas serão abertas. Agora, eu estava dizendo, muito interessante, é que quando Jesus o chama, ele diz, olha, você não será mais pescador de peixes, mas de homens. Olha como é que as coisas mudam quando alguém dá atenção a Deus. Diz a palavra que ele largou tudo para trás. Largou os peixes, largou a rede que ele tanto valorizava ali, lavando, cuidando. Largou o barco para trás, que com certeza ele pagou um preço caro por esse barco. Ele largou tudo para seguir Jesus. Por quê? Porque ele percebeu que as prioridades dele não iam levá-lo a lugar nenhum. E que se ele seguisse Jesus, ele teria tudo aquilo que ele queria suprido. Então aqueles peixes, naquele momento, o barco e a rede, perdeu totalmente, eles perderam o valor. O valor era seguir Jesus, porque tudo que ele dali para frente precisasse seria suprido por Jesus. E isso é lindo demais. Largaram tudo. A multidão que estava lá, com certeza, foi beneficiada. Pedro, aquilo que ele queria, lavando as redes para no dia seguinte voltar a pescar, perdeu o valor. Aquilo que você está buscando com tanta intensidade. É um Deus que você está criando dentro de você, mandando que Jesus saia do trono para que você sente e domine, porque você não quer perder o controle da sua vida. Entrega esse controle nas mãos de Deus. Deixe Ele suprir em glória todas as suas necessidades. Faça isso. Dá uma oportunidade para Jesus mudar a sua história, como mudou a de Pedro. Mais tarde, até a sombra dele curava. Então, esse é o convite que Jesus está fazendo para você hoje. Dê prioridade à palavra de Deus. Siga Jesus e você vai ter uma vida farta, suprida em todos os campos. É só você ter os olhos espirituais abertos e entender isso agora. Eu queria convidar você a compartilhar dos nossos cultos. Às quartas-feiras, nós estamos com um culto ali muito bonito, às 19h30. Quinta-feira, reunião de oração, 19h30. Domingo bonito, dia do Senhor. Nós estamos ali com uma reunião às 9h30 da manhã e outra às 19 horas. Nós aguardamos vocês ali na Avenida Governador Roberto Silveira, 1560, no Jardim Ouro Preto. Ministério Palavra e Vida. Ministério Palavra e Vida. Eu sou o pastor Sérgio e toda a minha equipe, nós estamos ali reunida aguardando vocês para orientar vocês na palavra de Deus, a pura palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Olha, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Está escrito? Porque também está escrito que é o Senhor que guarda a tua entrada, a tua saída, desde agora para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.